que é pré-candidato ao Senado Federal, e agora nos faz uma visita novamente. Por coincidência, numa semana só, 3 pré-candidatos. O Joel Rodrigues, na segunda-feira, tivemos agora o Eliseu Aguiar, e hoje o senhor. Numa semana só, 3 pré-candidatos. Mas que diabo que o Rafael não vem? Porque eu não gosto de povo. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Satisfação imensa contar com a oportunidade que você me confere nesse espaço aqui de uma emissora prestigiada e pela qual eu tenho muita admiração, e não é de hoje. É uma das rádios mais admiráveis do estado do Piauí, pela capacidade de se manter firme na informação verdadeira 37 anos. Ao longo de tantos anos. Muito obrigado a você, Paulo. Tony, de tantas denúncias feitas pelo senhor através de rádio, das redes sociais, eu sei que quem está no poder está bom, está ótimo, está maravilhoso. Quem está do outro lado que vê os erros. E não é só porque vê os erros que quer consertar com a simples palavra, porque de enganação ninguém vive mais. O eleitor está sabido. Verdade. O senhor faz as denúncias e agora é um pretenso candidato a governador do Piauí. Com qual intenção? Consertar o erro e fazer o que é certo. O certo dificilmente se consegue. Eu acho que nem Cristo agradou a todo mundo. Nós temos erros e acertos, mas tem mais acertos do que erros. Bom, eu, na verdade, sempre combati o bom combate com muita responsabilidade. Quem acompanha a minha trajetória ao longo de mais de 35 anos como jornalista sabe que nosso grande objetivo sempre foi buscar exatamente essa correção de rumos. A denúncia, eu sempre coloco o seguinte, muitas pessoas às vezes dizem, olha, o jornalista só critica. Eu digo, não, o jornalista critica com o objetivo de que os desafios, os problemas sejam solucionados. Então, as críticas que nós temos feito, não apenas ao governo agora atual, mas aos governos anteriores do ex-governador Wellington Dias, do ex-governador Wilson Martins, do ex-governador Hugo Napoleão, do ex-governador Mão Santa, do próprio Alberto Silva, que era governador quando eu iniciei minha trajetória jornalística, na verdade, todos foram merecedores de críticas. E o grande objetivo sempre foi trazer solução para os problemas. Não é a crítica pela crítica. A crítica é necessária e providencial, ou seja, é preciso que seja feita para que a autoridade pública tome providência em relação aos problemas existentes, não é? Nós temos hoje um estado do Piauí marcado pela problemática constante. A gente tem denúncias de desvios de recursos, de licitações e contratos direcionados, temos denúncias de sucateamento na área da educação, as escolas públicas do estado sucateadas, temos denúncias dos hospitais. Se você for em qualquer hospital, eu vou lançar agora, a partir da próxima semana, Paulo, estou dizendo aqui em primeira mão, não coloquei nem nos canais e nem nos perfis da internet, e estou dando essa notícia em primeira mão para você, nós vamos lançar vários desafios em 30 segundos para o governador Rafael Fonteles. Eu vou convidar, por exemplo, o governador Rafael Fonteles a ir comigo ao Porto de Luiz Correia. E eu vou estar no Porto de Luiz Correia esperando por ele, para que ele me mostre qual é a resolutividade, qual é a capacidade, a funcionalidade daquela obra que só no atual governo já consumiu quase 200 milhões de reais. E que ao longo do tempo, desde os anos 70, 1976, quando foi iniciada, já consumiu cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais em recursos do Estado e também recursos da União, né? Então eu vou lá e desafio o governador para que a gente vá junto. Vamos também percorrer rodovias estaduais, porque ele agora recentemente fez anúncios de que teria aplicado 3 bilhões e meio. É assunto muito sério. Tudo que a gente está vivendo no Estado é muito sério. Só que me parece que a grande maioria das pessoas vive num estado de letargia e que não entende a seriedade quando o governador do Estado vai aos meios de comunicação dizer que aplicou 3 bilhões e meio em obras de infraestrutura que não se sustentam pela falta de qualidade. Estradas esburacadas, pontes que caem, passagens molhadas que se desmancham, que se diluem à primeira chuva. Aliás, não pode nem truvejar, que as passagens molhadas e as pontes do governador Rafael já estão se desmanchando como Sorrisal. Mas ele disse que gastou 3 bilhões e meio. Só que nos 3 anos e 3 meses do governador, agora nós estamos chegando ao 4º mês, né, do 4º ano, 3 anos, portanto, e 3 meses, foram 18 bilhões de reais contratados em 12 operações de crédito autorizadas pela Assembleia. Então, veja bem, ele presta contas de 3 bilhões e meio. E os 14 bilhões e meio de reais restantes?
Onde esse dinheiro foi aplicado? Onde é que está esse dinheiro? É outro desafio que nós pretendemos fazer ao governador em 30 segundos. Serão takes curtos de vídeos, onde eu apareço e digo, olha, estou desafiando o governador a ir comigo em Luiz Correia para mostrar a funcionalidade do Porto de Luiz Correia. E no dia que ele quiser, na hora que ele quiser, com o intermediador que ele quiser, e pode, inclusive, se fazer acompanhar da sua milícia digital, que é utilizada muitas vezes para disseminar verdades sobre os adversários e disseminar verdades sobre a própria ação do governador, que praticamente inexiste no momento atual da vida brasileira. Posso citar, só para concluir esse raciocínio, Paulo, o caso da rodovia BR-113, que é Teresina José de Freitas. Ela foi construída e inaugurada, reconstruída e inaugurada em dezembro de 2023. Já em julho de 2024, ela estava completamente depauperada, de modo que foi preciso refazer um trecho de mais ou menos 12 a 15 quilômetros da rodovia 113. E agora, passando por ela na semana passada, vindo de Altos ali pela Felicidade, eu passei pela rodovia 113 e vi que ela estava completamente esburacada. Mas veja bem, essa é uma obra que custou 27 milhões de reais. Como é que ela pode estar esburacada em menos de 2 anos depois de inaugurada? E entregue à população. Então é isso, é contra isso que eu me insurjo ao longo de toda a minha vida e é contra isso que eu me insurjo no sentido de, sendo governador, apresentar, primeiro de tudo, não mentir para a população. Eu acho isso uma afronta, uma infâmia. Segundo, não usar o dinheiro público para fazer turismo internacional, dizendo que vai captar investimentos e não capta absolutamente nada. Mas, principalmente, ser governador para entregar obras de qualidade, fazer com que o dinheiro público seja gasto com responsabilidade. Você falou que vai a Parnaíba, mas por favor não Gaúcho não, porque lá a BR, Sim, Buriti dos Lopes. 343 entre Buriti dos Lopes e Parnaíba, abriu-se uma cratera. Uma via muito trafegável, ônibus, caminhões, carros de passeio, e ali como é que é um descuido desse? É o principal polo turístico do estado do Piauí. Exatamente. E essa obra, eu vinha alertando sobre a questão de qualidade já há muitos anos, e em momentos outros agora, porque esse trecho que rompeu, ele está naquele perímetro entre Buriti dos Lopes e Parnaíba, que foi exatamente levado pelo rompimento da barragem de Algodões em 2009, no dia 27 de março de 2009, e foi reconstruído pelo governo do senhor então Luiz Inácio Lula da Silva, que era presidente em segundo mandato. Então você vê que uma obra dessas, ela tem que durar em média 10 anos, mas é preciso que haja também, de maneira continuada, uma coisa chamada manutenção. A cada 10 anos, as equipes de engenharia dos órgãos responsáveis devem se dirigir às estruturas rodoviárias para verificar se elas estão em condições de trafegabilidade. Então, imagino que o que aconteceu ali foi uma omissão, além, logicamente, daquilo que a gente vem denunciando continuamente, falta de qualidade nas obras dos governos petistas. São 24 anos, infelizmente, mas eu acredito que este 2026, as coisas mudam, porque é a vontade do povo. O povo não suporta mais tanta mentira, tanto engodo, enganação e aquela coisa de pai para filho. O Átila velho bota o Átila novo. O Wellington Dias bota a mulher no TCE, agora a filha candidata suplente de senador e um filho é deputado federal. Aí vem o Jorgiano, ela é estadual, vai para federal, porque o pai vai para senador. Aí a Simone vai para estadual. E outro irmão dele, que é o Julinho, também para estadual. Mas segundo a pesquisa, o Ciro Nogueira está disparado na frente, 30% de aceitação. O Marcelo Castro, 15%, e Júlio César, 5%. O que já acendeu as luzes vermelhas, de que ele não vai desistir. Volta para a federal. Aí como é que fica? Pai e filho federal, o outro irmão estadual e a Simone Pereira estadual. Ou seja, de pai para filho, o povo não tem direito a uma candidatura, o povo não tem direito a nada, só a enganação, mas o povo cansou. O povo é inteligente, o povo é sábio. Mas vamos também, Tony, a participação do povo. Só fazendo um adendo, rapidamente, quando você cita os números da pesquisa, eu estou me baseando muito pelos institutos nacionais e pelos institutos de contratação do próprio Partido Liberal para pesquisa interna. Então, eu acredito que aí no terceiro lugar está o Tiago Junqueira, bem numa situação de muita proximidade com o Marcelo Castro, porque ele representa um fator de novidade na campanha e um nome que surge exatamente como empreendedor no meio rural, gera empregos,
tem confiabilidade e tem feito um bom trabalho na pré-campanha. Então, eu acredito que, nesse momento, o Thiago também ele pode surpreender, alcançando aí esse segundo voto no estado do Piauí. Ele pode pegar o segundo voto de todo mundo, né? Pode pegar o segundo voto do Ciro, do Marcelo Castro, sem nenhuma dúvida, porque ele não tem arestas. Ele é um cara também que combate o bom combate, mas combate principalmente com a verdade. Paulo, desculpa interromper. Não, tudo bem, tudo bem. Ao ouvinte, não é? Você falou, o ouvinte, mas antes, porém, Sim. o Eliseu esteve aqui na terça-feira passada, dessa semana, Grande amigo. e já citando o seu pré-candidato a vice, que é o caso do Ismar Marques, ex-deputado estadual, ex-secretário de Segurança. Foi o Eliseu. O Joel ainda não tem o seu vice. É onde eu quero chegar. O governador já tem o seu antecipado, tirou da cartola, e o seu candidato a vice. Já está em mente ou já está configurado? Quem será o vice do Tony Rodrigues? Bom, o pré-candidato está em mente, mas eu gostaria de manter por enquanto, porque hoje em dia você sabe que o governo ele atropela as forças de oposição. O governador ele é candidato porque é um governador de laboratório. Ele foi gestado no laboratório político do Wellington Dias. E ele resolveu gestar também um outro candidato de laboratório, que é o candidato a vice-governador, que é o senhor Washington Bandeira, envolvido nos mais absolutos e absurdos escândalos, mais cabeludos, eu quis dizer, escândalos da atualidade piauiense no âmbito da educação. Contratos, por exemplo, com aquela empresa do Whindersson Nunes, uma empresa em que, sem licitação, se pagou 11 milhões de reais para que ele fornecesse equipamentos de robótica para as escolas onde não tem nem internet funcionando a contento. E ninguém sabe realmente para onde foi todo esse dinheiro. O próprio Whindersson Nunes é uma pessoa que se mostra a necessidade urgente, até mesmo de uma interdição, porque só se apresenta na internet como maconheiro, como usuário de drogas e como pessoas que terminam influenciando negativamente a nossa juventude. Jamais seria uma pessoa para ser contratada no âmbito da educação do Estado. Então, eu acredito que o elemento de laboratório ele tem muito mais facilidade porque ele é imposto e não é discutido com a sociedade. Mas o perfil do nosso vice terá que ser alguém com a capacidade produtiva, com a capacidade de ajudar a resolver os problemas do Estado, de enfrentar comigo os desafios de governar o Estado com a responsabilidade que a população precisa e merece. Ainda mantém esse sigilo, mas já está em mente praticamente. Sim. Tá certo. Agora, Tony, o senhor, como governador do Estado, pretende avançar na saúde. E a regulação que é criticada por todo mundo, como você pensa fazer para que as pessoas sejam atendidas, principalmente as pessoas mais velhas? Bom, eu tenho falado muito sobre isso com setores diversos da área da medicina, da área da saúde. Não apenas médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, mas eu tenho conversado também, Paulo, e isso é muito interessante, porque as pessoas que são praticamente invisíveis dentro dos hospitais, elas não dizem muito sobre a realidade da estrutura hospitalar do Estado, que são os maqueiros, que são os prestadores de serviços gerais, que são totalmente desvalorizados em qualquer debate, em qualquer discussão. Então, no primeiro momento, eu ataco a regulação de maneira veemente. Eu acho que precisa realmente mudar. A gente precisa diminuir o espaço de tempo em que as pessoas ficam internadas. Hoje você quebra um braço e é obrigado a passar 7 dias esperando por uma regulação. Quando você quebra uma perna, do mesmo jeito. Quando você precisa fazer uma cirurgia, a situação é ainda pior. Às vezes passa de um mês, a pessoa morre e não é atendida. Ou então tem que recorrer à iniciativa privada para garantir o atendimento, como eu estive recentemente numa localidade rural do município do Médio Parnaíba, onde uma família estava fazendo um bingo do veículo, 10 mil reais, que eles precisavam apurar para pagar uma cirurgia da mãe da família lá. Então, eu acho isso indigno para um governador que toda hora está na televisão dizendo que resolveu o problema da área de saúde e não resolveu absolutamente nada. Como resolver naquilo que eu penso? Primeiro de tudo, resgatando para o setor público os setores essenciais da gestão pública. A saúde é um deles. Ele não pode jamais privatizar a saúde, como o governador fez com os hospitais regionais, entregando para organizações sociais de saúde. Isso, para mim, é um verdadeiro absurdo, é um verdadeiro assinte à dignidade do ser humano, à dignidade do piauiense. Então, retomar os hospitais para o setor público. O segundo ponto, a instituição
dentro das condições fiscais do Estado do Piauí, do chamado médico de Estado, onde o médico poderá atuar dentro da própria comunidade ali, nos lugares mais distantes, nas regiões mais distantes, entregar a gestão dos hospitais para os profissionais da área de saúde, para aquelas pessoas que estão devidamente capacitadas por conhecerem a realidade da área de saúde e garantir que haja uma prestação de serviço dentro daquilo que a população realmente hoje precisa. Porque eu acredito que muito dessa regulação demora demais por conta da ausência de profissionais na ponta. É preciso que a gente coloque mais médicos nos hospitais regionais e que dignifique a carreira médica, não é? Fazendo com que o médico seja valorizado pelo trabalho que ele realiza, pela importância que ele tem dentro da sociedade. Mas não apenas o médico, como eu disse. Aí também a gente precisa valorizar o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, precisa valorizar os profissionais que atuam ali no apoio, os maqueiros, os prestadores de serviço, a saúde como um todo. Então é dessa forma que a gente pretende tratar e solucionar esse grande desafio da gestão pública na atualidade piauiense. São 12 horas e 48 minutos, aí José de Freitas, Rádio Livramento, com o grande Jornal Livramento, entrevistando aqui o pré-candidato do PL, o Tony Rodrigues. Aí na participação do povo. Tony, o senhor como governador do estado, como você pensa em avançar na questão da juventude, escola e trabalho? Bom, um dos meus pensamentos prioritários seria a qualificação da mão de obra do jovem, para que ele possa garantir a sua capacidade de emprego no mercado cada vez mais competitivo. Hoje, o jovem ele não é preparado para o mercado de trabalho. Ele é preparado, por exemplo, para, eu diria até, não fazer parte desse mercado, não é? Então, a gente tem que estimular essa competitividade, esse espírito de competitividade, qualificando a mão de obra e nas escolas de ensino médio, no chamado colegial, instituir os ensinos de natureza técnica e profissionalizante, para que ele possa, já no âmbito escolar, definir qual seria a profissão, qual seria o mercado onde ele pretende atuar no futuro. E, logicamente, quando ele definir a sua busca pela universidade, por um curso de graduação, ele já tem em mente qual vai ser a área onde ele pretende atuar. Ressaltando que os cursos técnicos profissionalizantes foram utilizados pelos países aliados depois da Segunda Guerra Mundial para garantir o soerguimento da Europa, que ficou completamente combalida após a Segunda Guerra. Então, o ensino técnico ele é importante. Por quê? Porque se você não tem como ser engenheiro, como ser médico, como ser advogado, e muitas vezes a própria comunidade não comporta tantos médicos, engenheiros, advogados, mas se você tiver um curso de natureza técnica, você não conseguindo emprego, pode montar a sua própria estrutura, o seu próprio negócio. Seu próprio negócio. Então, primeiro de tudo, técnico profissionalizante. Também cursos de empreendedorismo para mostrar como se faz, para ensinar como se faz, como se ganha dinheiro. Eu acredito que o jovem está precisando desse estímulo e nós pretendemos atuar firmemente nessa área, porque é assim que eu acredito, é assim que eu vejo um Piauí pujante a partir da sua própria juventude. Na verdade, a justiça eleitoral brasileira está um caos. Estava vendo aqui aquele prefeito de Pio Nono, quando buscaram a escolaridade, não tem sequer o ensino fundamental. Eu estava vendo hoje uma entrevista com aquele cantor maranhense, Manuel Gomes, o moço do Caneta Azul, pré-candidato a deputado federal por São Paulo. E vai ter uma votação expressiva. Por quê? O brasileiro está rejeitando quem tem capacidade de trabalhar para votar em quem não tem. Você vê o caso do Juruna, você vê o caso de Tiririca, o Clodovil, que não tinha nada a ver com a política, com o povo, e agora o Manuel Gomes. O repórter, inclusive, chegou. O que é ser deputado federal? Ele disse, quem vai para a roça, quem pega no cabo da enxada, não soube dar resposta. Quer dizer, isso é um absurdo colocar uma pessoa analfabeta na política. E quem quer trabalhar é rejeitado por parte dessa população devido a um ciclo vicioso. Como eles chamam, ele me dá o Bolsa Família. Que é isso? Que é isso? Bom, Tony, vamos aqui com a participação novamente do ouvinte. Pois não. Aqui o Fernando Freitas está por aqui. Ele é do nosso município, ele pergunta, candidato, o senhor como governador do estado, o que irá fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas das cidades que fazem parte da Grande Teresina, dentre elas José de Freitas? Eu acredito que esse item ele é fundamental dentro do plano de governo, entendeu? Nosso plano de governo ele está sendo construído com a participação, inclusive, do próprio Fernando, que é nosso amigo
e tem nos acompanhado nessa jornada. Mas nós temos economistas, temos gente da área de segurança pública, temos gente da área do empreendedorismo, temos empresários que vão dar a sua contribuição, gerando empregos, estimulando a capacitação da nossa mão de obra, que eu acho também que é outra questão prioritária. Muitas vezes, olha, não tem emprego, mas quando vai buscar a pessoa, tem uma pessoa disposta a trabalhar, mas não está qualificada para o trabalho. Nós pensamos em a questão da Grande Teresina, que é a região integrada de desenvolvimento da Grande Teresina, que ela foi criada ainda nos anos 90, a partir de um projeto do então senador Hugo Napoleão, e depois foi colocado em prática em alguns momentos, mas nós já pensamos nisso há muito tempo. Por exemplo, eu acredito que se você deslocar alguns empreendimentos de Teresina, que hoje está sufocada e estrangulada pela sua, digamos, limitações geográficas, trazer para as cidades da Grande Teresina, para José de Freitas, para Altos, trazer para União, levar para União. Tem vários municípios que podem comportar investimentos, por exemplo, você tem ali, eu vou falar aqui sobre Altos, que é uma coisa que eu estava pensando outro dia, nós temos um terminal de petróleo que fica ali estrangulado naquela região do Grande Dirceu, estrangulado inclusive pela questão de mobilidade, a dificuldade de você ter acesso ao terminal, tanto para entrar quanto para sair. O trânsito, entendeu? Já bastante prejudicado, trazer um empreendimento como esse para uma região como aquela nossa de Altos, porque você atende ali a questão da ferrovia, porque você já tem porto em Fortaleza. Se nós tivéssemos realmente a graça de ganhar um porto no Piauí, seria melhor ainda, mas estou vendo que esse governador só tem muita conversa. Então a gente pega, a partir de Fortaleza, de onde chega, né, a questão do petróleo, e diminui a carga sobre as rodovias, mas traz para um lugar onde você já tem ali, naquela estrada que entra para Coivaras, um espaço muito adequado para se implantar um novo terminal de petróleo no estado do Piauí, que seria na região de Altos. Aqui no município de José de Freitas, em todos os municípios da Grande Teresina, nós temos um potencial gigantesco, que é desprezado, meu caro Fernando, que é o potencial do turismo. O turismo, ele não é encarado com responsabilidade. A gente foi ontem em Beneditinos e viu ali um açude, que é uma coisa belíssima, uma barragem belíssima construída pelo Denox nos anos 60 e que é um ponto vital da economia do município de Beneditinos, mas que não é explorado turisticamente. Por exemplo, você às vezes nem ouve falar, sabe porque é da região, mas não ouve falar. Enquanto isso, o governo gasta por mês cerca de 7 a 8 milhões de reais com propaganda nos canais de TV apenas para iludir as pessoas, para enganar as pessoas, quando poderia ser utilizado para incentivar o turismo, divulgar as nossas potencialidades. Nós temos aqui em José de Freitas a questão da barragem do Bezerro, que recebe uma quantidade enorme, uma carga enorme de pessoas todos os finais de semana. Então a gente precisa treinar melhor para garantir uma melhor receptividade e com isso aumentar a capacidade de geração de emprego e renda. Mas eu acredito também que no âmbito do empreendedorismo nós podemos explorar uma série de outros setores, como o setor de alimentos. José de Freitas é conhecido também como a terra da linguiça e nós sabemos porque nós somos daqui da região. Mas pouca gente sabe, fora da região aqui, centro-norte do estado do Piauí. Então, por que não sabe? Porque o próprio poder público não se preocupa em fazer esta divulgação. Eu passei agora por um monumento à histórica Batalha do Genipapo ali, que é o Morro do Fidié. O meu amigo Fernando Freitas, quando prefeito, construiu aquilo ali. E aquilo é uma coisa muito importante, mas se você não estiver aqui, não vê. E por que não trazer as pessoas na área do turismo, né? No incentivo do turismo histórico, cultural, para as pessoas conhecerem, excursões turísticas? Eu acho que tem muita coisa para ser discutida, tem muita coisa para ser desbravado e que não vai ser feito com essa história mole que nós temos hoje no estado do Piauí, de uma tentativa inócua de polarização política, sem que se ouçam os verdadeiros e diligentes elementos que fazem a oposição no estado do Piauí. É verdade. E falando em Fernando Freitas, essa barragem foi ele o percussor juntamente com Freitas Neto. Sei disso. Fernando Freitas, quando prefeito, fez aqui a estátua, o monumento de Fidié. O atual vereador, recentemente, fez um pronunciamento na Câmara criticando o Fernando. O que o bandido desse quer ter com o Estado, José de Freitas? Ele não sabe a história do passado. Quem é Fidié? Eu acho que o próprio vereador não sabia. Eu acho que o Fidié ele foi um elemento bastante prejudicial, mas conhecer a história do Fidié nos permite conhecer também a história da bravura dos homens piauienses que o enfrentaram e o derrotaram.
Porque Funda, baladeira, testa, espingarda, bate-bucha, o diabo a quatro. exatamente, através dele, que é um personagem histórico mais conhecido, se pode, por exemplo, eu conheci primeiro o Fidié, escrevi um livro de 500 páginas chamado Sobre Mercenários e Libertadores, mas na minha juventude eu conheci primeiro o Fidié, depois foi que eu fui conhecer o Tenente Simplício José de Souza, que foi um herói da Batalha do Genipapo, o José Maria Caú de Oeiras, que foi outro herói da Batalha do Genipapo, o Lourenço de Araújo Barbosa, que foi também outro herói, o Padre Jerônimo e tantos outros. Quer dizer, para que você conheça a história, é preciso que haja um personagem inicial, uma porta de entrada. Então, eu acho extremamente vantajoso e é isso que eu digo. A gente tem que trazer essa discussão turística, agora não pode defenestrar, porque senão você condena o Piauí sempre ao atraso. Essas pessoas elas não têm a capacidade de analisar a importância histórica de um personagem que foi determinante para que nós, enfrentando, garantíssemos a nossa independência. O Gilmar Leite da Academia Freirense de Letras, me pergunta: candidato Tony, o senhor e o Joel são candidatos da oposição. Vão entrar unidos ou serão candidatos separados, o senhor do PL e o Joel do PP? Como fica essa situação? Nós não temos nenhuma dificuldade em dialogar com quem quer que seja. Hoje eu acho muito difícil que a gente faça concessões no âmbito da formação de uma chapa, porque o nosso candidato a presidente, o Flávio Bolsonaro, o PL, tem candidato a presidente. Então é lógico que o partido deva ter também um candidato a governador. Agora, o que eu digo sempre é o seguinte: isso não nos impede em dialogar para uma conversa futura. E até mesmo dentro do entendimento com o Diretório Nacional do PL, com o próprio pré-candidato a presidente, eu não descarto nenhuma possibilidade. Mas quero dizer e digo sempre o seguinte, que cada partido tem a sua autodeterminação, tem a sua própria condição programática, aquilo que pensa, aquilo que defende para o Estado, e eu acho que nesse momento é muito importante que os partidos possam apresentar para o povo, não é? Todo esse sentimento, todas essas propostas e projetos que podem revitalizar e, aliás, redimir, inicialmente redimir e, consequentemente, revitalizar a história e a economia do nosso Estado. União menos com a situação atualmente. Não, eu não tenho condição de me unir com o PT porque eu combato. Acho que sou talvez o único jornalista na disputa eleitoral, talvez o único político na disputa eleitoral hoje que nunca se curvou ao PT. Nunca me rendi, nunca me vendi, recebi inúmeras propostas, a mais recente nem faz muito tempo. E eu nunca aceitei, exatamente porque eu acredito que o PT, ele não lhe quer como aliado, ele lhe quer como vassalo, ele lhe quer como uma pessoa que ele vá subjugar, colocar de joelhos, colocar ao réis do chão. E isso eu não aceito. Eu só me ajoelho perante aqui Nossa Senhora do Livramento, nosso São José lá em Altos, o meu Santo Antônio, ou a minha Nossa Senhora da Conceição, ou ainda a minha Nossa Senhora de Fátima, que é a santa de devoção da minha falecida mãe, Dona Anaíde. Diante de homem nenhum, eu me coloco de joelhos. E nem ninguém lhe faz calar. Fala Ninguém me faz calar. Então, essa é a nossa grande luta e ela tem sido firme ao longo desses 20 e tantos anos de governo do PT. Para que você tenha ideia, Paulo, e também o povo freitense, nós respondemos hoje a 55 ações judiciais com tentativa de silenciamento da nossa voz, com tentativa de cancelamento da nossa participação no processo político eleitoral. Eu fui em Altos 2 vezes vereador, respondi mais de 18 ações, foram 18 ações, aliás, que eu respondi no município de Altos, como vereador, quando você tem a tribuna da Câmara que lhe garante a imunidade parlamentar, não a impunidade, porque eu sempre usei o meu discurso, a minha palavra, não para ferir, mas para tentar ajudar as pessoas a resolverem os seus desafios. E mesmo assim fui processado pelo PT 18 vezes, com o objetivo de quê? De tentar me intimidar para me silenciar. Então não existe nenhuma possibilidade de entendimento com esse grupo político no estado do Piauí. Pelo contrário, eu defendo a extinção do PT, porque o PT é talvez um dos maiores malefícios, agora em extinção democraticamente falando. Nada de impostura, nada de abuso de poder, nada de... É pela lei, porque se você observar bem, existe mais do que motivos para que se declare extinta essa legenda. Ô, Tony, o povo quer saber. O governador Rafael é meio mentiroso. Ele é mentiroso todo. Eu vejo aí, por exemplo, que ele, outro dia, me perguntaram isso num programa, né? Mas ele tem uma preferência maior do que a sua. Bom, a campanha nem começou, Paulo, e povo de José de Freitas, a campanha nem começou, vamos para a campanha, vamos para os debates, vamos para os desafios eleitorais. O que eu quero dizer é o seguinte, se você votar no Rafael, vota sabendo que está votando num mentiroso. Quanto mais,
Ele vai para a televisão e diz que o porto está funcionando a pleno vapor. Minha gente, o porto nunca recebeu um navio. Ele vai para a televisão dizer que as rodovias estaduais são as mais belas do mundo. Outro dia eu vi um vídeo dele tripudiando sobre a população, ele e o Marcelo Castro dizendo que é um verdadeiro tapete as estradas estaduais no Piauí. Isso é uma afronta, para mim isso é um assinte. Então eu acredito o seguinte, que mente tão absurdamente que ele acredita na sua própria mentira, na mentira que ele próprio mente. Eu recordo o Alberto Silva, que tornaria o Rio Parnaíba trafegável, navegável, fez aquela barra do sal. Agora diz que tem recursos do governador, promessa dele, R$ 1 bilhão. Para tornar o Parnaíba navegável. O Alberto Silva, houve tentativas anteriores, o Franklin Doria, Barão de Loreto, em 1864, tentou tornar o Piauí navegável para além das barcaças, aquelas barcaças a vapor. Ele tentou, teve um outro governante mais para cá que também tentou. Nós tivemos gestões do então deputado federal Chagas Rodrigues nos anos 50, junto ao então presidente da República Juscelino Kubitschek, que também não houve, mas pelo menos eles fizeram algumas tentativas, estudaram o calado, estudaram a questão das margens, das matas ciliares. O próprio Alberto Silva, que você citou, em 1987, que colocou a Barca do Sal, eu fui como jornalista ali pela Rádio São José, cobrir a chegada da Barca do Sal ali no cais do Parnaíba. Mas ele pelo menos colocou a barca no Rio. Nós já ouvimos falar nos governos do PT, não é a primeira vez. O próprio Wellington Dias já falava em modais de transporte, utilizando a questão da rodovia, da ferrovia e da hidrovia do Parnaíba, que ele citou no seu segundo mandato inúmeras vezes, e citava valores que ninguém sabe se vieram ou se não vieram. Nos seus primeiros mandatos, nos anos 2000, foram promessas de 82 bilhões de reais em investimentos que a gente não sabe para onde foi esse dinheiro, se é que veio. No meu ponto de vista, grande mentira. É mais uma mentira do governador, porque ele não tem nem estudo para sustentar essa sua falácia. Mas ele foi mais longe, Paulo. Eu vou trazer aqui também para os seus ouvintes a informação de que na sexta-feira passada, hoje está com 8 dias, o governador anunciou a implementação, aliás, o projeto executivo para a barragem de Castelo. Repare bem, a barragem de Castelo hoje, o custo dela seria de aproximadamente 400 milhões de reais. Só o projeto executivo, eles vão botar a mão em 21 milhões de reais. Ou seja, eles fazem um projeto executivo já pela terceira vez. Foi feito no governo do Wellington em 2009, foi feito pelo Wilson Martins em 2013, 2012 ou 2013. 2013, ele foi e agora o governador Rafael está pegando de novo 21 milhões de reais para fazer um projeto executivo de uma obra que ele não vai realizar. Se ele fosse realizar, seria muito bom. Eu, se fosse governador, e eu espero muito que Deus me dê essa oportunidade, seria um dos grandes projetos que nós iríamos tocar adiante, mas tocar com responsabilidade. Primeiro, verificando as condições fiscais do Estado e depois, logicamente, tem que ser uma obra financiada com recursos da União. Mas, olha, ela ajudaria a resolver o problema de abastecimento de água de Castelo do Piauí, de São Miguel do Tapuio, de Buriti dos Montes, de Juazeiro do Piauí, de Campo Maior, de uma série de cidades que ficam ali no entorno. E mais, resolveria o problema das cheias na cidade de Teresina, esse problema que todo ano tem. Além da questão do abastecimento de água nas regiões, resolver o problema das cheias, poderia ser também um grande polo econômico na questão da piscicultura e na questão do turismo, não é? Eu acho assim que o governador ele deveria se concentrar em mentir menos. As mentiras são tantas que a gente pode quantificar aqui. Se me pedirem para citar tantas e quantas, eu posso dizer a qualquer momento que se quiser. Aqui em José de Freitas tinha um candidato e o pai do Fernando Freitas, o saudoso Ferdinando, derrotou ele 5 vezes. Foi prefeito 5 mandatos e perguntavam a ele, o Chico Farias, Chico, você não tem medo de perder a eleição? Mas eu tenho medo de ganhar, porque eu não sei coordenar uma cidade. O senhor não teme, como disse o Freitas Neto quando eleito. Quando foi eleito, passou um ano administrando, olhando pelo retrovisor, porque o Estado estava arrombado. O senhor não teme ser eleito e pegar o Estado arrombado? Mas para isso também tem solução, porque o Estado não deixa de receber dinheiro. Eu vejo, por exemplo, prefeitos que passam um ano culpando seus antecessores. Vejo aí agora o caso
aqui de nossa capital. O doutor Silvio pegou uma gestão combalida, mas não pode passar um ano nisso. Você tem 3, 4 meses que pode instituir um sistema de emergência, pode instituir auditorias. Enquanto isso, o Estado recebe recursos a cada mês por 3 vezes consecutivas. É o dia 10, 20 e 30, que são os repasses de fundos constitucionais, fundo de participação do Estado, Fundo Especial do Petróleo. Nós tivemos agora com o prefeito de União, onde ele nos mostrava ali, ele tem a cidade inteira na mão, porque a tecnologia permite conhecer toda a realidade. Então, logicamente que nós vamos apelar para a tecnologia e conhecendo parte da realidade que nós já conhecemos do Estado do Piauí, medo nenhum. Mas posso garantir para todos que estão me ouvindo agora, sendo eleito governador, não vou passar um ano olhando no retrovisor. Sei que os desafios do Freitas foram muito grandes, porque era outro momento da história e da tecnologia. Mas com o que nós temos hoje, com transparência, os portais de transparência, os portais tecnológicos que nos permitem conhecer cada centavo que entra no Estado do Piauí. Mas que o governador atual não diz. Por exemplo, você sabe qual é o valor do Fundo de Participação do Estado? A média mensal do ano? Você sabe quanto o Estado recebe do Fundo Especial do Petróleo? Também. Da CID, que é a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, é um recurso destinado, tirado do imposto dos combustíveis, destinado à recuperação e construção de estradas. Ninguém sabe, porque o governo não presta contas. Então ele tem que prestar contas, é para isso que serve o contrato com a comunicação. Os contratos com a mídia servem para que você dote o cidadão das condições e do conhecimento para fazer as contestações, ou então aplaudir, se achar conveniente, aplaudir esse caos administrativo, financeiro e político que o Estado vivencia hoje. Aqui o seu Júlio pergunta aqui, Tony, o acompanho desde o telejornal da Antena 10. Se eleito a governador do Piauí, que melhorias o seu governo trará no campo da educação para que o nosso jovem estudante possam concorrer com mais pé de igualdade com a rede privada rumo às universidades públicas, já que hoje a educação do Piauí está muito debilitada. Na verdade, só muita propaganda. Pois é, lamentavelmente a propaganda é usada para enganar as pessoas. Se a gente for agora em qualquer unidade escolar da rede estadual, você vai encontrar problemas. Eu vejo aí os alunos do Liceu Piauiense reclamando por conta do fardamento que eles querem trocar para fazer propaganda com uma farda que traz as cores do PT. Mas a bandeira nossa, as nossas cores do Piauí não tem as cores do PT. Mas os alunos também reclamam das infiltrações, das paredes descapadas, do problema hidráulico nos banheiros lá do Liceu. E não apenas no Liceu, vimos manifestações em escolas em Nazaré do Piauí, em Esperantina e também em Novo Santo Antônio, manifestações contrárias de estudantes a essa política nefasta e impositiva do governo do Estado. Primeiro de tudo, a gente vai libertar a escola. O diretor da escola, por exemplo, que eu acho que é uma ponte fundamental entre o governo e o aluno, ele hoje é imposto pela secretaria. E o nosso projeto prevê que o estudante e que o pai de aluno e que os professores elejam os próprios diretores das unidades escolares. Seria eleição direta para diretor. Em algum momento já houve, mas nos governos do PT não é permitido. Uma outra questão, e eu já falei sobre isso no programa de hoje, é a questão do ensino técnico e profissionalizante no próprio currículo do ensino médio, para que o estudante possa já ir escolhendo a sua profissão e aprendendo sobre ela, e aprendendo um ofício, e ao terminar o ensino médio, escolher entre a universidade e o trabalho, em que ele próprio poderá ser o seu próprio empregador. E, logicamente, eu acredito que o diálogo com a comunidade estudantil, ele precisa ser de maneira firme e continuada. E não como agora. Agora, os alunos protestaram lá no liceu, o que é que o governador fez? Demitiu o diretor. O diretor. Demitiu. Não conversa com os alunos, não conversa com ninguém. Então, acho que a gente tem que estabelecer audiências públicas, o governo tem que ter audiências públicas para ouvir os servidores, para ouvir os professores, os demais servidores de escolas, para ouvir os estudantes, para ouvir os pais de alunos, para ouvir a sociedade de um modo geral, não apenas prefeitos, porque o que a gente vê hoje, Paulo, é lamentável. Esse lado tem compromisso com 100 prefeitos, esse outro lado tem com 100 prefeitos. E quem é que tem compromisso com o povo? Eu tenho mantido firme essa minha condição de compromisso com o povo ao longo de toda a minha trajetória como jornalista. E é dessa forma que eu pretendo governar. Compromisso com a educação, mas compromisso, acima de tudo, com o ser humano, aquele que está fazendo a educação no seu dia a dia, que são os professores e os próprios estudantes e, logicamente, os pais de estudantes. Muito bem.
E de hoje a 5 meses e 17 dias acontece uma eleição. Piauí, composto por 224 municípios, o pré-candidato, o candidato, quando oficializado, ele tem que visitar as comunidades, as cidades. E o Tony já fez muitas visitas por este Piauí afora? Nós já visitamos quase que uma centena de municípios. Já estivemos em praticamente toda a planície litorânea, já estivemos na região centro-norte, na Grande Teresina, já estivemos no Médio Parnaíba, na região sul do estado. Ainda falta um trecho do extremo sul, mas estivemos numa parte da região do extremo sul. Também já fomos à região dos Cerrados, que eu acho uma das regiões mais belas, mais ricas e que mais ajudam o estado do Piauí, muito embora o estado do Piauí não ajude aqueles empreendedores. Para que você tenha ideia, quando nós fomos à região dos Cerrados, eles tinham acabado de inaugurar uma estrada, a coisa mais linda. Eu digo, olha, rapaz, finalmente o governo do PT fez uma obra. Aí depois foi que fui tomar conhecimento, chegando lá em Nova Santa Rosa, que era no município de Uruçuí, é uma comunidade riquíssima e desbravadora. Não, aqui quem construiu fomos nós. O dinheiro é nosso, porque além de tudo nós estamos pagando pedágio, além de terem financiado praticamente a rodovia, estão pagando pedágio. O governo só entrou com o nome, né, e com a autorização da obra. É lamentável. Então já temos visitado muitos municípios. Só para hoje, essa semana nós estamos fazendo agora a Grande Teresina. Estou querendo amildar mesmo a Grande Teresina. Tivemos em União, tivemos em Beneditinos, agora estamos em José de Freitas. E acredito que na outra semana nós temos agenda em Campo Maior, Barras, Cabeceiras. Acredito que devamos também pegar aquela região de Porto, Miguel Alves. A ideia é visitar toda a região da Grande Teresina nas próximas 2 semanas, no máximo, e retomar a visita aos principais polos municipais do estado, as 30 maiores cidades, até o final do mês de maio, para que a gente possa, em junho, desbravar o restante do estado e conhecer mais de perto ainda a realidade. Se bem que é importante ressaltar, Paulo e ouvintes, que como jornalista, na época em que fui editor de municípios do jornal Meio Norte, impresso, eu visitei mais de 180 cidades. E conheço, assim, muita coisa do que precisa ser feito e, lamentavelmente, quando a gente chega, se depara com praticamente os mesmos problemas. Falta d'água, por exemplo, problema de estrada. Isso aí é crônico. É crônico, mas precisa ser resolvido. O governador deu um passo para trás quando privatizou o sistema de águas, porque é como eu digo para você, sistemas essenciais, setores essenciais precisam permanecer sob a gestão pública. Você não pode privatizar a água, você não pode privatizar a saúde, meu irmão. Não existe isso. O elemento que privatiza um setor como o de água, ele trabalha contra o povo. Ele trabalha. Nós tivemos lá, eu falei com o Gustavo Medeiros, que é o prefeito de União, que é nosso amigo de muitos anos, também amigo do Fernando Freitas, e ele estava nos mostrando o seguinte: no município de Novo Nilo, você tem lá agora um grande problema que vai acontecer, porque as pessoas recebiam água da prefeitura municipal, que tem condições de bancar o sistema de abastecimento local, com tarifas muito menores, logicamente, se for instituída, porque até o presente momento era de graça. Mas o governo do estado, ao privatizar o sistema, entrega o sistema para Águas do Piauí, que vai passar a cobrar daquela comunidade, que na grande maioria são pessoas pobres, e que vivem de renda, dos benefícios sociais, que não têm a condição nessa. Então é um desserviço ao povo mais pobre do Piauí. Esses últimos governos, Fripisa, Telepisa, Cepisa, a Gespisa. O que tinha pisa e a pisa acontece do povo, no lombo do povo. Principalmente no lombo do povo. Mas é como eu digo, é um governo que é contra o emprego, que é contra o povo. Também provo. Nós temos a segunda maior carga tributária do Brasil. Veja como é que pode. O Estado, que é um dos mais pobres da União, infelizmente, eu não tenho, assim, nenhuma satisfação em dizer isso. Eu gostaria muito que o Piauí recuasse 100 anos, quando foi a quarta economia no começo do século XX. Por conta do nosso charque, por conta dos nossos rebanhos, por conta da nossa cera de carnaúba. E não como hoje, que pratica o segundo maior imposto do Brasil, 22,5%, é contra o emprego. Nos últimos 5 anos, 35 mil empresas a 40 mil empresas fecharam suas portas, gerando desemprego de 150 mil pessoas. Pais e mães de família que precisavam subsistir. Essa semana nós vimos um pronunciamento, mais uma vez o PT trabalhando contra o emprego, nessa questão dessa nova condição de trabalho que eles querem impor, né? Diminuindo a jornada para negociar com o empregador. O empregador vai ter que demitir, porque ninguém aguenta mais essa sobrecarga, porque se eles pelo menos diminuíssem os impostos,
como eu pretendo diminuir, de 22,5% para 17% aqui no estado do Piauí, e logicamente que a gente vai buscar meios de compensação, meios factíveis, meios palpáveis e meios concretos, mas com responsabilidade, e não como se faz hoje no Piauí. É demais. O Piauí, como o senhor já falou, muitas cidades foram visitadas. Cada cidade tem um representante seu, tem uma pessoa que lhe apoia. E aqui, José de Freitas, aberto ao diálogo, amigo dos amigos. Quem está lhe apoiando, além do Fernando Freitas? Nós temos muitos amigos aqui que já nos seguem, que já nos acompanham. O próprio Fernando é um dos exemplos grandes, que com ele tem muita gente. Os caminhos se abrem, né? Mas nós temos familiares aqui, temos a Fernanda Paiva, que além de familiar, é uma grande amiga, e uma pessoa que nos ajuda sempre, a Belinha, o pessoal lá da EMA, onde nós temos também uma proximidade muito grande. Nós temos várias pessoas, não é? O grande Arnaldo Caius, está nos ouvindo agora. Manda um abraço para o Arnaldo, eu gosto muito do Arnaldo, já o conheço há muitos anos e gostaria muito também do apoio do Arnaldo, né? Logicamente que quanto mais a gente conseguir apoio, melhor. Mas eu tenho outras pessoas que nos ajudam e nos apoiam e a gente pode declinar, né? Mas eu gostaria de manter assim, eu prefiro que a própria pessoa diga, compreende? Porque a gente sabe como é o estado do Piauí. Eu cheguei em Oeiras, Fernando, você estava comigo. Aí chegou um rapazinho muito simpático da comunidade oeirense que nos apoia lá. E aí quando ele me vê, porque ele me acompanha nas redes sociais e gosta muito de mim, aí ele quer tirar foto comigo, tá? Ele quer tirar foto. Mas eu digo, não faça isso, porque, olha, ele precisa de benefícios da rede de assistência social do Estado e da União. E essas pessoas são muito vingativas. Vê o cara numa foto comigo, eles vão direto. Eu sei disso porque aconteceu quando eu era vereador. Aconteceu, eles mapeiam os seus apoiadores e vão atrás de Bolsa Família, Bolsa Renda, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Ninguém precisa ter medo de votar, porque eu não sou contra o benefício social, eu sou a favor completamente. Eu só acho que tem que delimitar. É tempo e, logicamente, garantir que aquela pessoa possa ser inserida no mercado de trabalho para que ela tenha a condição de se libertar. Mas não quero prejudicar ninguém. Então, eu prefiro que as próprias pessoas digam quem são aqueles que nos apoiam hoje, mas principalmente, Paulo, que manifestem lá naquele dia sagrado para a nossa democracia. Não precisa ninguém saber. Quem precisa saber é você e Deus. E conduzir o nosso Estado a um caminho de verdade absoluta, de verdade plena, naquilo que todos já me conhecem como jornalista e transportar para o governo do Estado essa minha condição. Tony, eu te agradeço a sua vinda, a sua visita pela segunda vez, que possa vir mais vezes, porque de julho a 6 de agosto são as convenções. Certo. Quando oficializar os nomes dos candidatos, até o momento tem Eliseu, tem Tony, tem Rafael, tem Joel e eu acho que vai surgir tem mais. Tem a doutora Lúcia Santos, né, que me parece. Lúcia Santos. São tantos. No Senado tem o Tiago, tem aquele Jorge Lopes, tem o Joel não, tem o Ciro Nogueira, tem o Júlio, tem esse Castro, Marcelo Castro, todos. São 2 vagas. Dos 26 estados e mais o Distrito Federal, são 2 vagas para Senado. São 2 vagas para governo e vice. Então, você tem um voto. Não diga eu vou votar em A, B ou C. Voto em candidato A. Se alguém lhe der alguma coisa, recebe. É proibida, não me dê aqui escondidinho, mas eu voto em fulano de tal que tem compromisso com o povo. E eu te agradeço, agradeço a você. Campanha e sucesso. Obrigado. Eu queria também aproveitar, só para finalizar, Paulo, Fique à vontade. agradecer penhoradamente aqui a companhia do meu amigo Fernando, que tem me acompanhado em vários municípios. Semana passada nós estivemos em Picos também, que ele não estava porque tem um negócio aí que ele não dorme fora, né, Fernando? Mas ele não está. Mas nós temos uma equipe muito boa, Chico Wilson, ex-vereador de Teresina, Rocha Neto, ex-vereador de Altos, o Pedro Rodrigues, meu filho, que me acompanha a cada passo. Eu acho que o Pedro é o mais presente, porque até dorme comigo. É meu filho mimado, né? Não, ele é um cara que me ajuda mesmo. Eu cobro muito dele, acho que tem que cobrar. Mas eu quero também agradecer, assim, de maneira muito penhorada, ao Tiago Junqueira, que é uma figura que eu admiro muito. Eu já admirava o Tiago antes dessa jornada política, como grande empreendedor que ele é. Já tive a oportunidade de dizer aqui, é o meu candidato, é o pré-candidato a senador do PL, mas é o meu candidato a senador. É um cidadão que veio do Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para mostrar a viabilidade da economia do estado do Piauí, de como o Piauí é pujante, de como o Piauí pode e vai crescer certamente.
bastando que as pessoas façam as escolhas certas. E bom, o Fernando só tem um defeito, é flamenguista, mas é meu amigo. Tá? Esse defeito eu compartilho com ele, né? Boa, rapaz. O conhecimento desse candidato, o preparo que ele tem, lembra aí no microfone, E que é do... que o mais preparado, candidato, mais Ah, preparado. mas aqui não resta dúvida, dispensa comentário, porque ele está ouvindo às vezes, rapaz, esse cara é bom. É porque o cara, a gente chama cara num sentido figurado. Tranquilo, meu Né, amigo, fique à pessoal? vontade. Desculpas aí. Não, Porque o Tony, é como disse esse Manuel Gomes, pré-candidato a deputado federal por São Paulo, o repórter perguntou, o que é ser deputado federal? Ó, quem vai para a roça, quem pega do cabo da enxada, não é assim. Se perguntar detalhe por detalhe, assunto a assunto, educação, saúde, empreendimento com o Tony, é o mais preparado. Aí você vê, um cara que escreveu um livro, lançou recentemente, Fernando Freitas, historiador, escritor. Aí veio o Thiago Junqueira, empreendedor. Bom, e assim sucessivamente. Então, você que quer um governo de qualidade, conversando com o povo, atendendo às reivindicações, esse Tony que está aqui na minha frente, vai para o Palácio de Karnak. Eu espero que um dia ele me receba lá, não seja barrado da porta do palácio, não. De jeito nenhum. Tony, De jeito nenhum. sucesso para você. Obrigado, Paulo. Vamos à luta. Vamos à luta. São 13h23.